Breaking Bad. Quando ouvimos o nome dessa série, diversas emoções se apresentam. Para aqueles que não gostam, uma dúvida cruel. O que essa série tem de tão especial que eu não consigo ver? Já para quem gosta, são tantos motivos diferentes que vale a pena fazer um vídeo para cada um deles. Aqui no canal nós temos 4 vídeos analisando a série como um todo e também os personagens principais. São análises macros de como Vince Gilligan criou um dos maiores fenômenos quando o assunto são séries. E hoje nós vamos nos debruçar sobre a primeira parte do primeiro episódio da série. Sem ele, nada disso teria acontecido. E é um episódio tão complexo que eu decidi separar ele em vários vídeos. Então, aqui nós vamos analisar os 20 minutos iniciais do primeiro episódio de Breaking Bad. Eu já comentei outras vezes por aqui, mas o piloto de uma série é muitas vezes o máximo que uma série consegue produzir. Nem todos os roteiros de um piloto chegam a ser produzidos. Passar por essa fase já é extremamente difícil, só que é muito comum episódios pilotos serem gravados, apresentados para as pessoas que aprovam a série e simplesmente acabarem por aí. O piloto é basicamente o embrião de uma série. É o primeiro episódio, é onde as personagens e o universo é apresentado, onde tanto os objetivos dos personagens como também os obstáculos e os conflitos gerados com essa combinação são apresentados para o público e é também onde os canais decidem se vão investir ou não naquela produção. O piloto representa muito mais do que apenas um pedaço do todo. Ele representa o sucesso ou o fracasso de uma possível série. Um roteiro é um documento que vai muito além de contar uma boa história com diálogos e bons personagens. Ele é também um guia para a equipe técnica, é um documento de venda para produtores, canais e até mesmo serve para conquistar grandes atores e atrizes. No caso das séries, o roteiro do piloto não precisa ser apenas bom ou interessante. Ele precisa vender muito bem aquela história. Ele é decisivo para a gravação de fato acontecer. Muitas pessoas desassociam a imagem de um artista com a de um vendedor. Até mesmo colocam elas em campos opostos. Mas no mundo real, o artista precisa saber vender o seu trabalho. Ninguém vai bater na porta do artista implorando pelo seu talento. É preciso estratégia e um olhar, e entender que de fato, antes de estar em uma sala de roteirista criando arcos dramáticos incríveis que vão marcar a vida das pessoas, você precisa convencer um grupo de pessoas que representam uma determinada empresa a colocar dinheiro no seu projeto, a investir nessa sua história. E foi exatamente isso que o Vince Gilligan fez. Mas vamos começar então a falar sobre esse episódio. Eu fiz um vídeo aqui no canal falando sobre a regra dos 15 minutos iniciais em um filme, da importância de convencer as pessoas nas 15 páginas iniciais de um roteiro. Para quem não sabe, na formatação de roteiro, uma página representa 1 minuto. Então ele defende que em 15 minutos você ou captou a atenção do público ou perdeu ele por completo. Mais uma vez, estratégia. No caso da série, isso é ainda mais intenso. Você precisa convencer as pessoas o quanto antes de que o tempo delas vale a pena de ser gasto ali dentro daquela obra. Principalmente hoje em dia no universo dos streamings, onde você pode literalmente pausar uma série em 30 segundos se você não tiver gostado. Então o desafio fica ainda maior, para os artistas. No caso de uma série que tem como um dos elementos principais a transformação do Walter White, então como ele foi de um professor de química até um dos maiores traficantes, ali daquele universo, não faria sentido começar com ele no poder. Isso anteciparia demais o que aconteceria, tiraria completamente os elementos de transformação e de surpresa do público. Mas também não seria nada saudável para a série começar com o Walter acordando para sua rotina deprimida ali, onde ele faz aquele exercício, aquele negocinho, é uma coisa muito deprimente. Então o Vince usou um mecanismo muito comum, vocês vão perceber isso em vários roteiros de filmes e também de séries. Ele apresenta o momento mais caótico do episódio para o público. Então a gente vê ali um homem de cueca em um trailer com 3 pessoas desmaiadas, ele mais uma pessoa usam uma máscara de proteção, ele tá fugindo de alguém, a gente só não sabe de quem, E a grande pergunta que essa cena inicial coloca na cabeça do público é: o que está acontecendo? Depois, uma exposição muito boa é executada. E a exposição, para quem não sabe, é quando de forma deliberada no roteiro, os roteiristas colocam informações importantes na boca dos personagens, Então, o personagem começa a expor para o público certas informações que até mesmo poderiam ser mostradas ao invés de faladas. Mas a exposição é saudável no começo de uma história.
história. E existem várias formas de fazer isso. E é algo difícil, na verdade, porque é muito fácil você fazer uma exposição ruim, né? Sabe aquela sensação de que você tá vendo um filme onde os personagens ficam explicando a trama pra você o tempo inteiro? Pois é, isso não é tão interessante assim. Nós, como público, detestamos esse tipo de coisa. Nós gostamos de ser conduzidos, né, por uma narrativa muito bem articulada. Mas no caso aqui, nós temos um exemplo de uma ótima exposição, né? Nós descobrimos um pouco mais sobre o personagem com um vídeo de despedida, né? Um vídeo desesperado ali do Walter White, né? Uma espécie de carta de suicídio em vídeo. Ele fala da sua família, ele fala que fez tudo aquilo por eles e que aquela não é uma confissão para a polícia. Então são informações que trazem uma exposição, sim, mas que de certa forma só aumentam o nosso interesse, né? O que está acontecendo e agora? Quem é esse cara? E o que ele fez? Então são essas perguntas que surgem, né? E aqui tem uma excelente direção de arte que marcou a série, né? Tanto no uso dos figurinos, das cores escolhidas, né? A paleta de cores de Breaking Bad é algo muito marcante, né? Então aqui nós vemos um homem na meia-idade no meio do deserto sem suas calças. Essa já é uma proposta visual muito, muito interessante, né? E ainda por cima ele está apontando a arma em direção às sirenes da polícia. Então é uma forma de contrastar, né, duas informações que não parecem fazer sentido. A curiosidade vai aumentando cada vez mais aqui. Em menos de 4 minutos, a série já capturou sua atenção, né, e com 3 perguntas fundamentais que fazem, né, claro, o público comprar os próximos minutos que estão por vir. A primeira é: o que está acontecendo? A segunda: quem é esse homem? E a terceira: o que ele fez? Depois nós voltamos no tempo, 3 semanas antes da situação de vida ou morte que vimos. E 3 semanas não é tanto tempo assim, né, para uma pessoa chegar naquele ápice. E nós descobrimos que o Walter é de fato um professor de química que está completando 50 anos. Nós conhecemos a sua família e vamos descobrindo que, apesar dele ser brilhante, o Walter é um personagem passivo. Ou seja, o mundo externo age sobre ele e não o contrário. O personagem passivo é diferente, claro, do personagem ativo, mas não deixa de ser tão interessante quanto. O personagem ativo, ele quer alguma coisa e vai atravessar os obstáculos para conquistá-los ou não dentro de uma história. Já o passivo fica muitas vezes à mercê do que o destino criado pelos roteiristas apresenta para ele. Ou seja, o mundo externo age sobre ele. Apesar dos problemas externos apresentados no começo, o Walter parece estar em um conflito interno muito maior, né? E o que é interessante nessa construção é que nós, o público, ficamos sempre buscando pelos motivos para o Walter entrar naquela situação que nos foi apresentada primeiro. Então, o nosso envolvimento com esse personagem, ele já é automaticamente mais profundo. Não que seja construído uma empatia imediata. O que é construído é uma curiosidade gigantesca, né, pelo contraste criado. Um professor de química ali na casa dos 50 anos, que vive uma vida absolutamente normal, com as suas complexidades e também com as suas pequenas felicidades. Mas ele, particularmente, não parece feliz com absolutamente nada à sua volta. E isso é super importante também. Nós vemos então que a sua esposa está grávida, o Walter tem 2 empregos, um como professor de química e outro como caixa em um lava-rápido. E nesse emprego em particular, ele sente uma profunda humilhação porque ele é colocado para limpar os carros e tem uma cena onde ele limpa o carro de um aluno, que é um daqueles alunos rebeldes. Enfim, é uma cena, né, que já cria essa humilhação dentro do personagem. O seu filho mais velho tem paralisia cerebral, então ele tem algumas dificuldades, ele precisa da ajuda ali dos pais e nem mesmo bacon de verdade o Walter pode comer. Ele tem que começar ali o aniversário dele comendo um bacon não tão bom assim. Então você percebe que os níveis de descontentamento do personagem são apresentados em diferentes exemplos, né? As coisas não parecem bem, mas ainda não temos pistas suficientes, né, que levem ele até ali. Afinal de contas, todo mundo tem dificuldades, todo mundo tem as complexidades ali da vida e aparentemente ele tem o amor da sua família, né? Então ele também não tem ali uma família de carrascos ou qualquer coisa do tipo. E nesse momento o Vince Gilligan está usando o tempo ao seu favor. Afinal de contas, ele já ganhou a gente em 4 minutos. Agora ele tem tempo para apresentar essas personagens. Talvez a cena que melhor represente essa primeira parte do primeiro episódio é essa na festa de aniversário, onde o Walter não parece estar rodeado por amigos, o que é muito estranho, e por pressão do Hank, ele pega uma arma pela primeira vez. E nesse momento existe um brinde ali entre todos e o Walter fica com a arma em suas mãos, O Hank tira o copo das mãos do Walter e ele fica apenas com a arma. Essa imagem, ela é extremamente simbólica dentro
dentro dessa série. É nessa cena que o Walter escuta pela primeira vez da quantidade de dinheiro envolvida no mundo das drogas e, é claro, é a faísca para o que ele vai fazer daqui a algum tempo, mas ainda não é o suficiente, certo? Essa apresentação do personagem termina de forma brilhante com a sua relação sexual, que é mais do que deprimente, né? Então, nós acabamos de descobrir um personagem que não gosta do que está vivendo, né? Ele está deprimido, né? Isso está na interpretação, né, do Bryan Cranston. Inclusive eu falo disso nos outros vídeos do especial do Breaking Bad. E tudo isso parece realmente ruim, né? Mas nada que leve o público a comprar uma aventura como aquela do começo. E aí o criador da série, é claro, sabia disso e por isso preparou um ponto de virada logo em seguida, que é o grande ponto de virada da série. O Walter passa mal e é levado para o hospital. Ok. A cena do consultório médico, né, ela é particularmente brilhante e evidencia não só o potencial narrativo por trás de Breaking Bad, mas também o uso da linguagem cinematográfica em todo o seu potencial. Nós vemos o protagonista recebendo uma notícia terrível, só que nós já vimos várias histórias em que isso acontece. Só que o que ele faz aqui, né? Nós começamos a cena com o reflexo do Walter na mesa e a câmera indo até o seu rosto. Só essa imagem já vale ouro, né? Porque ela carrega um simbolismo crucial para a divisão de personalidade do personagem que vamos acompanhar a partir do que ele está ouvindo. Então é nesse momento que existe uma ruptura entre o que o Walter foi e o que o Walter agora é. O Walter está passando por uma transformação diante dos nossos olhos e isso é representado pela imagem. Depois nós vemos o ponto de vista do Walter em um plano detalhe na boca do médico que depois desce, né, para a sujeira de mostarda em seu jaleco. Na minha opinião, essa cena é um excelente recorte, né, que mostra a visão do Vince Gilligan, né? Ele não só fez uma bela narrativa, mas ele teve um olhar para os mínimos detalhes que de fato diferenciou a série de outras. A cena, apesar de importante, ela poderia ter sido estragada por um diálogo convencional, né? O médico trazendo a informação de que o personagem está com câncer e aí o personagem, né, tendo a sua reação. Ainda que o Bryan Cranston seja um grande ator, seria uma cena muito padrão, né? Uma cena que talvez não trouxesse nenhum tipo de informação nova, né? Tanto para a linguagem como para o público. Mas o que o Vince faz é colocar o público dentro da cabeça do Walter White. E isso ele faz tanto com a imagem como também com o som. Nós estamos na cabeça do Walter quando ele está recebendo aquelas informações, né? Então a confusão que está acontecendo, né? E ele se atentando a um detalhe que na verdade não importa, né? A sujeira no jaleco. Essa é uma belíssima, né, forma de demonstrar algo para o público. Isso gera um diálogo até mesmo que é muito melhor do que poderia ser, onde o Walter White expõe o que ele acabou de ouvir, né? O médico diz: eu preciso ter certeza que você ouviu o que eu te falei. E aí ele repete, mas ele não tem nenhuma pergunta sobre o câncer, ele só fala sobre a sujeira no jaleco, né? E essa é uma forma brilhante, é um detalhe, mas que representa muito bem o estado emocional do Walter. É o estado emocional do Walter não só para aquela cena, mas também para tudo que estava à sua volta. Então o Walter, ele durante muito tempo ali, e principalmente nessa primeira apresentação, ele era um personagem passivo que estava dormindo, né? Então ele nesse momento está sendo acordado. E como ele é acordado é muito bom, né? Porque ele que não prestava atenção em nada, agora está prestando atenção a um detalhe, né? E essa mistura de algo trivial com uma informação importante é a base para dar vida aos acontecimentos. Uma cena não pode ser construída com apenas um evento, uma informação, um acontecimento entre os personagens. Como na vida, nós sempre temos mais de uma coisa acontecendo. É o som que vem de fora, a outra pessoa que te interrompe, você está olhando para uma coisa, a outra pessoa está olhando para outra. É dinâmico. Então é interessante sempre os roteiristas colocarem pelo menos duas coisas acontecendo ou até mesmo três. E aí, é claro, cada uma em um nível de importância para a cena também não virar uma bagunça. E isso, é claro, foi dominado aqui pelo criador da série. Essa é a informação mais importante de todo, né, o primeiro episódio e que desencadeia todo o arco dramático do Walter White, né? Ele está com um câncer terminal. E aqui, o que o personagem quer começa a aparecer para o público, finalmente. Afinal de contas, o que um personagem quer, combinado com os obstáculos para consegui-los, é a base de todas as histórias, que é justamente o conflito. O conflito, ele é criado por essa combinação. O personagem tem uma intenção e ele encontra um obstáculo. E é isso que garante o nosso envolvimento dentro de uma história narrativa, dentro de como uma história vai ser contada para nós. Até então, o Walter não parecia saber o que ele queria. Então agora nós vemos ele como um personagem passivo, tendo um belo empurrão do mundo externo, e aí ele muda e ele começa a passar por uma transformação até virar um personagem ativo. E a genialidade do que foi apresentado é a seguinte:
seguinte: nós somos levados a acreditar que ele decide atravessar esse limite para ganhar dinheiro e proteger a sua família. Mas tudo que nos foi apresentado até então foi o Walter sentindo que sua vida tinha passado diante dos seus olhos, né? Que grandes oportunidades foram deixadas para trás. Ele não está feliz com o rumo que sua vida levou. Ele não parece feliz com as pessoas à sua volta. E para quem já assistiu a série, essa é uma informação fundamental para entender a real motivação do personagem, né? Então, é um personagem que apresenta no seu discurso que ele faz aquilo pela sua família, mas no decorrer da série nós vamos descobrindo que, na verdade, a partir daquele momento ali, a partir dessa primeira parte do primeiro episódio, ele na verdade está fazendo as coisas por ele, para ele começar a viver porque ele sente que não viveu até então. Então isso é brilhante porque está dentro de toda a série, né? O primeiro episódio ele percorre a série inteira e você percebe que cada cena do piloto teve uma relevância interessante para o decorrer da série. E a gente continua analisando esse primeiro episódio em um próximo vídeo, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado, compartilhem com todas as pessoas que gostam de Breaking Bad, pessoal, isso me motiva bastante para já partir para o próximo episódio e a gente se encontra nele. Um abraço!